Fala, constitucionalistas! Nós vamos agora encerrar o nosso bloco sobre poder executivo e agora nós vamos falar de responsabilidade. Se está poder executivo lá no teu edital, com certeza vai cair uma questão de responsabilidade. Não tenha dúvidas que vai cair uma questão de responsabilidade. É o ponto mais importante que nós temos a debater sobre poder executivo. Sem mais delongas, vamos ao nosso material. Nós vamos falar sobre responsabilidade. Está lá prevista onde? No artigo 85 e no artigo 86. Para isso, é necessário saber dois pontos sobre a imunidade formal e sobre a imunidade material. Sobre a imunidade formal, o que eu preciso saber? Que é uma prerrogativa de ser julgado conforme está o quê? Previsto. É uma questão processual. Isso é imunidade formal. Ela está relacionada à relação processual. Tem que cumprir aquele requisito pré-estabelecido para que haja um processo, ok? Então vamos aqui, ó. É uma prerrogativa. Essa prerrogativa é em razão da pessoa ou é em razão do cargo? É em razão do cargo. Nunca esqueça isso, ok? De ser julgado conforme está estabelecido. Conforme estabelecido em lei. Ok? Então, imunidade formal é uma prerrogativa processual. Seria o melhor conceito aqui. É uma prerrogativa processual, ok? E nós também temos a imunidade material. Se nós temos a imunidade material, o que seria essa imunidade material? Seria o seguinte: é em razão à irresponsabilidade. É, isso mesmo, irresponsabilidade total. E como nós estamos falando do poder executivo, o presidente da República, ele tem imunidade material? Tem? Não. No poder executivo não tem imunidade material, ok? Professor, mas no Brasil tem imunidade material? Tem. Dos parlamentares do legislativo, ok? Os deputados e os senadores, eles têm a imunidade formal e a imunidade material. Já no âmbito do poder executivo, ele não tem a imunidade material, beleza? Vamos bater agora no sentido formal. Vamos bater essa imunidade no sentido formal. Primeiro ponto que eu tenho que ver na imunidade formal é que o presidente da República, ele vai ser processado? Vai, mas para isso é necessário ter uma autorização da Câmara dos Deputados, ok? E nós temos que ter essa autorização mediante 2/3 dos votos. Então, é a primeira parte da imunidade formal. Vamos anotar isso aí. Autorização da Câmara. Autorização da Câmara dos Deputados Federais mediante 2/3, ok? Por 2/3 dos votos dos membros, ok? Esse voto aqui, cuidado que lá na sua prova ele vai querer botar 1/3,
Cuidado que na sua prova ele vai botar maioria simples, ele vai querer botar maioria absoluta, ok? Não, são 2/3 do voto, podendo ser enquadrado como maioria qualificada, ok? Mas grave os 2/3. Mas o que sobre a imunidade formal que eu tenho que saber? Aqui é um juízo de admissibilidade. Por que admissibilidade? Porque tem que passar por esse processo, a autorização da Câmara dos Deputados Federais, ok? Então grava que exatamente essa pergunta ela já caiu em prova. Qual era o tipo de juízo? Exatamente foi essa pergunta. E é um juízo de admissibilidade. Ok? Então, o presidente da República, ele tem esse juízo de admissibilidade. Agora, o que nós precisamos ver sobre a imunidade formal? É em relação ao foro. É em relação ao foro, ok? Nós vamos ver que em relação ao foro, eu tenho duas coisas. Eu tenho a infração penal comum e eu tenho o crime de responsabilidade, ok? São dois pontos importantes que eu tenho aqui em relação ao foro. Primeiro é infração penal. É infração penal comum. E o segundo é sobre o crime de responsabilidade. Sobre o crime de responsabilidade. Quem é que julga quando é uma infração penal comum? Por favor, não erre isso. Quem é que julga? Quem vai julgar é o STF. Então, se o presidente da República cometer uma infração penal comum, quem julga é o STF. Já se for um crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Ok? Então, ponto de prova aqui já. Ponto de prova, pô. É isso que você tem que maldar. É por isso que eu falo que eu não anoto tudo, eu não falo para vocês anotarem tudo, porque tem que ser um importante. Qual é o importante aqui? Quem julga o presidente da República em infração penal comum? Lá na tua prova vai estar que é o Senado Federal. Na tua prova vai estar que é a Câmara dos Deputados Federais. Na tua prova vai estar que é o juiz da segunda comarca do município do faz quem quer. Então, meu amigo, não é assim, pelo amor de Deus, não é assim. É simplesmente, quer acertar essa questão? Infração penal comum, quem julga? STF. Crime de responsabilidade, quem julga? Senado Federal. E o que é importante eu saber aqui? Que tanto no âmbito da autorização da Câmara dos Deputados, que para ele ser processado, ele tem que ser autorizado pela Câmara dos Deputados mediante 2/3. Lá no crime de responsabilidade é o mesmo quórum, ok? Aqui eu tenho o mesmo quórum de 2/3 no âmbito do Senado Federal, ok? Então, qualquer infração penal exercida qualquer infração penal relacionada no âmbito do exercício da função vai ser julgado no STF, ok? Primeiro ponto importante que você tem que saber. Olha aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Qualquer infração penal cometida no exercício da função. Ok? Recentemente, quando eu falo recentemente, coisa de até 10 anos atrás, eu posso relacionar que é alguma coisa recente. Então, recentemente, o
político Jair Messias Bolsonaro, ele foi condenado, ok? Não foi numa questão ali de infração penal, acabou caindo para a questão de pagar algumas custas. Eu não sei como é que foi o processo, mas foi que ele virou para, então, política também Maria do Rosário, ele falou que ela não merecia ser estuprada e tal, e depois ele quis relacionar que ele estava no exercício da função. Não, ele não estava no exercício da função, ok? É por isso que essa infração, ela tem que ser o quê? Exercida no exercício da função, ok? Senão, ele vai ser julgado somente depois, se ele cometer qualquer outro tipo de infração, seja trabalhista, seja na área civil, seja no que for, ele vai ser julgado e processado após ele perder o quê? Essa imunidade. Ele tem a imunidade, tanto ele tem a imunidade formal, como os outros políticos têm também a imunidade formal e material. Mas quer dizer que eles não vão ser julgados? Não, eles serão julgados, não no exercício da função. Eles vão ser julgados depois que eles perderem a imunidade. Então é isso que as pessoas não entendem. Ah, eu vou virar político que eu posso cometer o que eu quiser. Não, você vai cometer o que você quiser. O processo vai ficar o quê? Suspenso. Você não vai ser processado naquele momento, mas assim que você perder a imunidade, que ela é em relação ao cargo, você vai ser processado, quanto mais no âmbito do Poder Executivo. Por quê? Porque você só pode ficar, 2 mandatos consecutivos. Logo depois você vai pegar todas as ações que tiverem contra você. Então aqui é infração penal comum cometida no exercício da função, ok? Sobre o crime de responsabilidade. Vamos falar aqui sobre o crime de responsabilidade. Qual é o primeiro ponto importante que eu tenho que saber sobre o crime de responsabilidade? O primeiro ponto importante é que ele não é crime. Como assim, professor? Ele não é crime? Primeiro ponto importante que você tem que saber que o crime de responsabilidade que a presidenta Dilma sofreu, o impeachment, não é um crime. É por isso que as pessoas acabam respondendo pelo crime de responsabilidade e não são presas, porque isso não é tipificado aonde? Lá no Código Penal. Ele é um crime político administrativo, ok? É uma infração política administrativa. Então, não é crime, é uma infração. É uma infração política administrativa. Por isso, esses políticos são julgados e não são presos quando está no âmbito do crime de responsabilidade. Nós vamos ler depois no final da aula. Aqui são os pontos mais importantes que a gente vem ressaltando. No final da aula, a gente lê o artigo como um todo, ok? Qual é a consequência de você ser julgado no crime de responsabilidade? E aqui temos pontos, cara, muito importantes de ser ressaltados. Aqui temos pontos muito importantes. Está previsto aonde? Lá no artigo 52, no parágrafo único. Está lá no artigo 52, no parágrafo único. E o que diz aqui? Duas coisas. Primeira é a perda do cargo, mas é cumulativo, ok? Mas a inelegibilidade. Então aqui é cumulativo. Além dele perder o cargo, ele também tem que se tornar inelegível. Professor, e essa inelegibilidade é por 8 anos, ok? Professor, mas isso ocorreu com o Collor. Eu lembro, eu sou mais velho, isso ocorreu com o Collor. Ele perdeu o cargo e se tornou inelegível, sim. E a presidenta Dilma, ela perdeu o cargo, mas ela não se tornou inelegível, porque ela se candidatou
a senadora federal por Minas Gerais, ok? Por que isso aconteceu? Justamente pelo entendimento que o STF teve lá atrás com o Fernando Collor, com Collor. Qual foi o entendimento que o STF teve? Teve o entendimento seguinte: o Collor, para ele não ser julgado pelo crime de responsabilidade, o que ele falou? Ah, eu quero renunciar. Ele foi e renunciou. Mas aí, quando ele renunciou, o STF falou, olha só, você pode renunciar. Você só não vai perder o cargo, mas você vai se tornar inelegível. Então o STF entendeu o quê? Que ele renunciando, ainda assim ele poderia ser enquadrado no crime de responsabilidade, não com a perda do cargo, mas com a inelegibilidade. Então foi exatamente isso que aconteceu. Ele se tornou inelegível, ele não perdeu o cargo, ele se tornou inelegível. Já diante da presidenta Dilma, foi basicamente o contrário. Qual foi o entendimento que os políticos fizeram, a massa de manobra, ok? Que eles fizeram. Não, olha só, ela perde o cargo, vamos fazer 2 julgamentos separados. Vamos fazer 2 votações. Uma para ela perder o cargo e outra para ela se tornar inelegível. Então acabou sendo 2 votações. E uma foi aceita para ela perder o cargo, mas a outra não foi aceita para ela se tornar inelegível, sendo que isso é contrário ao que a Constituição Federal diz, porque ela diz lá no parágrafo único que é a perda do cargo com a inelegibilidade. Esse com é uma adição. Então, lá na tua prova, se vier a letra de lei, qual é a consequência de um crime de responsabilidade, segundo a Constituição Federal, é a perda do cargo mais a inelegibilidade. Mas se vir com algo relacionado a esses julgamentos passados que nós pautamos aqui com o STF, você sabe que ele entende que pode sim ser separado. Pode sofrer somente a perda do cargo, mas continuar sendo elegível, ou se torna inelegível, ou então não perde o cargo, mas se torna inelegível, como foi o caso do Collor, ok? Então, pontos aí, que somente letra de lei agora não adiantaria, tem que ter esse entendimento que ocorreram no passado, ok? Mediante isso, nós temos algumas perguntas. Mediante isso, nós temos algumas perguntas. A primeira pergunta: o AGU, o Advogado-Geral da União, ele pode defender o presidente da República? E aí, pode ou não pode? Professor, pode, porque eu me lembro que no caso da Dilma o AGU defendeu, sim, mas ele não defende a pessoa, ele defende o cargo, ok? O Advogado-Geral da União, ele defende o cargo. Então, lá na tua prova, saiba que sim, ele pode defender, não porque ele está defendendo a pessoa, e sim porque ele está defendendo o cargo. Vamos mais para algumas perguntas aqui. Quem preside o crime de responsabilidade? Nós sabemos que é o Senado Federal, mas quem preside? Quem preside no crime de responsabilidade é o ministro-presidente do STF. Inclusive, no lance da Dilma, foi perguntado a ele, e ele se reservou ao direito de se manifestar somente lá no STF, ok? Então, ponto importante aí para que você saiba e leve para a sua prova. O artigo 85, ele diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra
a existência da União. Nós vamos bater isso melhor, ok? O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, os do poderes condicionais da unidade da federação, os exercícios dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Lembra sempre da norma de eficácia. Qual seria a norma de eficácia, ok? O 86, ele diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, então nós já batemos isso, tem que ser, a acusação do presidente tem que ser admitida mediante 2/3 da Câmara dos Deputados. Será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Então você sabe que nas infrações penais comuns, Supremo Tribunal Federal. Ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Você já sabe que o crime de responsabilidade, ele não é um crime. Ele é um crime, ele é uma infração política administrativa, ok? E a consequência dele é a perda do cargo mais a inelegibilidade. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então aqui ele fica suspenso. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Nós já falamos isso. Ele só vai responder relacionado aos atos à sua função. Se não for relacionado à sua função, ele não vai responder enquanto durar o mandato. Após o mandato, ele responde, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil, seja em qualquer outro tipo de esfera, ok? Então pense bem nisso aí, que isso é importante. Vamos agora anotar sobre essa responsabilidade que nós lemos aqui do artigo 86. Primeiro, atentar contra a Constituição Federal, ok? O livre exercício dos poderes, o livre exercício dos poderes, o exercício dos direitos políticos, o exercício dos direitos políticos. E aqui você complementa o que o artigo diz, individuais e sociais, a segurança interna, do país, a probidade administrativa, mais o que? Vamos lá, vamos que tem mais. A lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais, o cumprimento das leis e decisões judiciais,
E, por fim, a existência da União. Preciso falar para vocês se vocês têm que decorar isso aqui? Não, eu não preciso, né? Isso aqui é importante demais saber do artigo 85, a responsabilidade do presidente da República, ok? Então, esses são os crimes de responsabilidade. Aonde que é julgado o crime de responsabilidade? No Congresso Nacional? Na Câmara dos Deputados? Não, você sabe que os crimes de responsabilidade é julgado aonde? No Senado Federal, após a autorização da Câmara dos Deputados, mediante 2/3 do voto dos membros. Então, são coisas que você já vai linkando toda hora para você não esquecer. Olha só, aqui nós temos um pequeno mnemônico, ok? Para ajudar. Olha aqui, ó. É o Pelé. É o P. Lé. Professor, mas o Pelé se escreve com L só. É, mas o Pelé aqui tem 2 L. E o Cais. Ok? É o Pelé Cais. Ou Pelecas. Chama de Pelecas. Ok? Aí fica à vontade para você chamar como você quiser. Aqui são as iniciais. O P aqui é de quê? É a de probidade administrativa. O P é de probidade administrativa. O E de exercício dos direitos políticos. Exercício dos direitos políticos. E o L é o livre exercício dos poderes. É o livre exercício dos poderes. E o outro L é o da lei orçamentária. E o outro E, professor, é o da existência da União. O C é do cumprimento da lei e das decisões judiciais. Então, é o cumprimento. O A é de atentar contra a Constituição. E o S é a segurança interna do país. Ok? Então, isso aqui é para poder te ajudar na hora da prova. Então, se ele estiver falando sobre o crime de responsabilidade, qual dos itens abaixo é um crime de responsabilidade do presidente da República, que você vê que ele está se remetendo ao artigo 85, você vai e lembra do Pelecas, ok? Então, do Pelé Cais. Pelé e o Cais, ok? Aí pegou ali, é só ver se tem pelo menos as iniciais. Se não lembra de tudo, lembra ao menos das iniciais, ok? Bola morta aqui sobre o artigo 85. Vamos ver mais coisas importantes aqui. Se ele te perguntar qual é o rol, se ele te perguntar qual é o rol, é taxativo ou é exemplificativo? Você vai responder que é um rol exemplificativo. Ok? Nós estamos diante de um rol exemplificativo. Ainda sobre essa responsabilidade, nós vamos ver mais alguns pontos importantes. O que eu tenho que ver aqui? Sobre a prisão, ok? Sobre a prisão. Ele só vai ser preso com a sentença condenatória, após a sentença condenatória, ok? Só após a sentença condenatória. Então, cuidado, que aqui ele vai querer te dar um caso, ainda mais a FGV, ok? Ela vai querer narrar um caso do qual não ocorreu a sentença condenatória e vai te falar que o presidente foi preso, se está certo ou se está errado. Você sabe que está errado. E é nas infrações comuns, ok?
Primeiro ponto importante. Qual é o segundo? É a irresponsabilidade relativa. Irresponsabilidade penal relativa. Ok? Então tem aqui a irresponsabilidade penal relativa. E o que diz a irresponsabilidade penal relativa? Não ocorre prescrição enquanto ele estiver no cargo. Primeiro ponto importante. Não ocorre a prescrição enquanto ele tiver no cargo. Ok? Mas o que é importante aqui? Ato estranho à função do presidente da República. Ele não vai responder ao ato estranho à função de presidente da República, ok? Nós já batemos isso. Ele só vai responder se for relacionado à sua função. Se não, não vai ocorrer a prescrição, porque vai ficar o quê? Suspenso. O processo vai ficar suspenso até ele perder essa imunidade. E qual é o prazo? Ele está previsto, sabe aonde? Lá no parágrafo 2º. O prazo de 180 dias, ok? Então, essa aqui é a parte para nós encerrarmos. Nós já lemos, ressaltamos aqui só o que seja mais importante. Deixei esse mnemônico aqui para ajudar vocês. Então, agora é você bater, ler, reler, triler, ler de novo. Você vai saber quais são os crimes de responsabilidade. Você já sabe que é um rol exemplificativo. E aqui já pro artigo 86, você sabe sobre a prisão, você sabe sobre a irresponsabilidade penal relativa, ok? Então, corta aqui para mim. Então, constitucionalistas, nós agora fechamos a nossa parte de poder executivo. É uma parte muito cansativa, por quê? Porque é letra de lei. Você tem que saber a letra de lei. Então, agora é com você. Faz exercício. Primeiro, faz o seu resumo, faz bastante exercício, faz as suas revisões, faz aqueles 5 exercícios dizendo por que é ou por que não é, faz a revisão e faz o simulado, que é os nossos pontos para que a gente de fato domine no peito e saia jogando, ok? Então até o próximo bloco.